Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo! Seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso desse Clube 6h33, que é um acordar cedo para um despertar para a vida. Seja muito bem-vindo. É isso, a gente está aqui nessa jornada de fazer esses nossos encontros todo dia pela manhã, que é para que você possa beber um pouquinho dessa fonte da positividade e que você possa espalhar isso durante o teu dia. Ser positivo, uma positividade racional, te isenta de problemas? Não te isenta de problemas, mas porém, você ser um positivo racional é a mesma coisa do que se viver com fé, porque fé é a certeza íntima de um acionamento da tua confiança junto com a esperança de que Deus já agiu fazendo o nosso melhor. E quando você é um positivo racional, isso garante que você se recupere muito mais rápido de qualquer circunstância que esteja te abalando, porque você tem a fé. A positividade está intimamente ligada com a fé. Então, quando você faz esse movimento, com certeza você começa a construir um mundo melhor para si mesmo e, consequentemente, você começa a ter outros tipos de resultados. Mas isso não lhe garante a isenção de problemas nesse mundo, porque o próprio Deus, Jesus Cristo, falou: eu não peço que tirais do mundo, mas que livrais do mal. Livrais do que mal? Do nosso próprio mal, do nosso mau pensamento, sentimentos e emoções. E assim eu te convido para que você possa cultivar cada vez mais a tua positividade e transforme cada vez mais a tua vida para melhor, se tornando cada vez mais forte e que você se recupere cada vez mais rápido de qualquer tombo que você venha a tomar. É assim que funciona aquela pessoa que vive com uma extrema positividade racionalmente e não a positividade tóxica. Bom dia, Lu, minha grande musa da positividade, está aí diretamente de Londres, está acordada e estamos aí de pé em a ordem fazendo esse nosso movimento aqui para que as pessoas se contagiem positivamente. E hoje a gente está continuando a nossa sequência dos estudos bíblicos que a gente vem fazendo, trazendo uma conotação apropriada para o nosso dia de hoje, que é sempre entendendo as mensagens que tem ali na Bíblia para que a gente possa decodificar e aplicar no nosso dia a dia. Essa é a função do que eu venho fazendo e me propondo aqui nos encontros do Clube 6h33, e a gente vem estudando o livro de Jó. São 42 livros e a gente não chegou nem na metade, 42 capítulos, né? A gente não chegou nem na metade ainda. A gente está chegando agora no capítulo 19 e tem sido uma discussão entre os amigos de Jó, que vem lá, em vez de ajudar, vem apontar o dedo, e Jó, querendo se defender, tá ali buscando um consolo, porque até agora ele não entendeu o que está acontecendo na vida dele, né? Porque ele era um dos caras mais ricos do Oriente e acabou perdendo tudo, perdendo 7 filhos, tendo praga no corpo, e tudo isso de um momento para o outro. Parece uma desgraça, mas você sabe que isso lá no final vai se converter em outros ganhos, e assim como você que está passando por momentos infinitos de dores, parece ser infinitos, mas não são. Tudo que você está passando vai passar. Eu sempre conto a história, né, de um grande rei que ele não era tão bom rei assim, e ele teve que consultar um grande mestre, né, para poder fazer um reinado mais harmonioso, porque o povo sofria na mão daquele rei. Quando ele estava feliz, tudo estava lindo, mas quando ele estava triste, tudo ficava muito ruim. E aí esse rei foi buscar nesse sábio uma orientação de como poder ser uma pessoa mais sensata, mais equilibrada, que manter mais o bem-estar daquela nação. Quando ele foi ao encontro desse sábio, o sábio pegou, forjou um anel para ele de ouro, porque ele era o rei, e nesse anel tinha uma mensagem mágica dentro do anel que só o rei sabia, e o grande sábio sabia o que estava escrito lá. E aí toda vez que o rei estava passando por uma situação muito boa, ele tirava o anel e lia aquela mensagem. Aí ele botava o anel e voltava pro prumo. Se ele estava passando por uma situação muito ruim, todo mundo já ficava desesperado. Agora ele vai descontar na gente. Ele tirava o anel, lia aquele negócio e ele voltava de novo pro eixo, colocava o anel de volta.
todas as vezes foram assim, numa extrema tristeza ou na extrema felicidade, ele sempre olhava o anel, lia aquela mensagem e voltava para o Exu. Ele se tornou um dos melhores reis de todas as histórias daquele reinado. E o que aconteceu? Quando esse rei morreu, todo mundo ficou muito triste, porque era um cara maravilhoso, era um cara que fazia o bem para todo mundo, e ele fez um melhor reinado da história depois que teve esse anel. E aí o que aconteceu? O povo, quando ele morreu, eles ficaram curiosos. O que tinha naquele anel que era tão sábio, que fazia com que ele agisse de uma forma equilibrada, mesmo em momentos extremos? Aí quando eles foram tirar o anel, chegaram a tirar o anel do rei e leram uma mensagem que estava forjada ali dentro daquele anel. Estava escrito assim: isso também passa. Então saiba que isso que você está vivendo também passa. Isso que está vivendo de muito ruim vai passar. Isso que você está vivendo de muito bom também vai passar. E a nossa vida não é feita de extremos. A vida nossa é feita de sensatez, de um certo domínio do equilíbrio, porque vai passar. Quanto mais você vir para o meio, evitando os extremos, melhor você vai ficar. Então Jó está em busca disso, busca dessa sensatez, desse equilíbrio, desse bom senso. E aí a gente vai ler então agora o capítulo de Jó, o 19, onde Jó responde aos amigos dele que ficam acusando ele. Então agora eu vou fazer essa leitura e peço que você abra a tua mente, abra teu coração, receba essa palavra e depois que você, com filtro e bom senso, receba a interpretação que eu trago, escolha aproveitar aquilo que faz sentido e descartar aquilo que não faz, porque eu não sou dono da verdade, sou um cara apaixonado e curioso, então eu busco esses entendimentos e eu quero compartilhar com você e fazer do teu dia um pouquinho melhor. Então vamos lá na leitura do capítulo 19 de Jó. Jó disse em resposta: até quando vocês ficarão me irritando, esmagando-me com suas palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes e não se envergonham de me tratar do modo duro. E se eu realmente cometi um erro, meu erro só interessa a mim. Se vocês insistem em me tratar com arrogância, dizendo que a minha humilhação é merecida, saiba que foi Deus que me enganou e me apanhou com a sua rede de caça. Ouçam, eu clamo. Sofro violência, mas não obtenho resposta. Estou clamando por sua ajuda, mas não há justiça. Ele bloqueia o meu caminho como um muro de pedras e não posso passar. Ele cobriu as minhas veredas com escuridão. Ele me despiu da minha glória e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me quebra de todos os lados até eu perecer. Arranca minha esperança como se faz com uma árvore. A sua ira se acende contra mim e ele me considera seu inimigo. Suas tropas avançam e me cercam e acampam ao redor da minha tenda. Ele pôs meus próprios irmãos longe de mim e os que me conhecem se afastaram de mim. Meus amigos se foram, e os que me conheciam bem esqueceram de mim. Os hóspedes em minha casa e minhas escravas me consideram um estranho. Sou um estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu servo, mas ele não me responde. Com a minha boca imploro compaixão. Meu hálito se tornou nojento com a minha esposa, e o meu cheiro é repugnante para os meus irmãos. Até as crianças me desprezam quando me levanto. Elas começam a zombar de mim. Todos os meus amigos me detestam e os que eu amava se voltaram contra mim. Meu corpo ficou reduzido a pele e osso. Eu escapo da morte por um fio. Tenham misericórdia de mim, meus amigos. Tenham misericórdia, pois a mão de Deus me tocou. Por que vocês continuam a me perseguir assim como Deus faz, atacando-me sem cessar? Quem dera que as minhas palavras fossem registradas, que fossem escritas no livro. Quem dera que fossem talhadas na rocha para sempre, como um instrumento de ferro e com chumbo. Pois sei que o meu Redentor está vivo. Ele virá depois e se levantará sobre a terra. Depois de minha pele ter sido consumida, mesmo assim ainda neste meu corpo verei a Deus. E eu o verei pessoalmente.
meus olhos o verão e não os de outra pessoa, mas no íntimo me sinto esmagado. Vocês dizem: de que modo estamos perseguindo? Por acharem que eu sou a causa do problema. Vocês que devem temer a espada, pois a espada traz punição a quem comete erros. Vocês deveriam saber que há um juiz. Olha que leitura forte essa do nosso encontro de hoje, do capítulo 19, esses 29 versículos. E quem diz que Jó não ia estar escrito, hein? A gente está aqui quase 4.000 anos depois, lendo um texto que foi escrito lá atrás e eternizado. E essa história de Jó é uma história de esperança, de compaixão, de certeza de que tudo vai passar. E ele viveu todas as dores que um ser humano podia viver, que são perdas materiais, perdas de entes queridos e o próprio sofrimento do corpo dele. Então, o que é que você está passando que é tão ruim assim, que você acha que não vai passar? E a gente trazendo, então, agora uma perspectiva desse nosso capítulo 19, fazendo um resumo dele, ele é um lamento e, ao mesmo tempo, uma busca de esperança de Jó, né? Nesse capítulo, Jó ele expressa uma profunda dor diante desse sofrimento, desse clamado por compaixão e justiça que ele está fazendo já não é de hoje, né? Ele se sente incompreendido pelos próprios amigos e deseja ardentemente encontrar um mediador que interceda por ele e Deus. E mal sabe ele que nosso intermediador hoje tem nome, né? Chama-se Espírito Santo, e que veio sendo deixado aqui quando Cristo veio como o Deus em forma de homem, ou como um ser maravilhoso que veio orientar a gente para o caminho. Jó estava procurando fora todas as soluções e Cristo apontou que as nossas maiores soluções estão dentro da gente. Quanto mais nós formos para dentro da gente, mais a gente perceber que o Jó é um drama psicológico nosso. Se você vê a história de Jó, é a gente mesmo, a gente reclamando com os amigos, quanto mais a gente reclama, mais a gente clama novamente aquilo que a gente não deseja. E estava vivendo esse lamento, né? Então Jó, ele manifesta aquela tristeza e angústia da situação desesperadora que ele estava passando. É uma coisa que estava consumindo o próprio corpo dele. Não era só algo que afetava a dinâmica, como a perda de um emprego, a perda de um ente querido, ou o final de um relacionamento. Além de tudo isso, ele estava tendo um ataque físico também, com dores, sofrimentos, né? Então, se você começar a entender que essas situações são ações do seu emocional, você vai mudar isso, tá? Não acha que as piores coisas do mundo acontecem sobre você. Isso, na verdade, só está te forjando para você ser um ser humano melhor. Vai passar, fica tranquilo. A gente está no 19º capítulo, mas eu já sei qual é o final dele. Eu já sei o que está no final. E mesmo que todo o seu resgate seja feito, que antes disso, você não deve esquecer uma coisa. Que lembre-se dentro da oração que Cristo passou para a gente, que ela eternizou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A vossa, não a minha vontade. A minha vontade é limitada, a minha vontade é egóica. A minha vontade só diz sobre mim e não sobre todo o cuidado que Ele tem para nós. E a gente não tem a percepção do que é que nós devemos passar naquele momento. Nietzsche era um cara que dizia que não acreditava em Deus, mas ele tinha um conceito de espiritualidade muito interessante. Ele falava: aquilo que não te mata, te fortalece. Então saiba que você vai sair mais forte disso. E eu tô falando pra você mesmo, tá? Saiba disso, para de sofrer. Vive nesse agora que eu tô aqui com você trocando uma ideia. Eu duvido que você esteja em sofrimento. Daqui a pouco pode ser que sim, ou ontem pode ser que sim também, mas agora, se você está aqui assistindo a vivo ou gravado, eu tenho essa convicção que nesse agora você está muito melhor do que você já teve um dia. Então processe, vive cada vez nesse agora, e você coloque essa tua sabedoria, esse teu conhecimento e principalmente essa empatia com você mesmo e a tua própria compaixão, sabendo que tudo é
uma dádiva e oportunidade. Tudo tem um momento, e você não se sinta culpada e nem se sinta indigna de você não viver uma vida próspera, digna e feliz. Tem nada a ver isso. Tem a ver com as suas ações agora. Se você agradece, a graça desce. Se você age coerentemente, as situações vão mudar. Não como um passe de mágica, mas começa uma mudança. E passos de mágica pode acontecer sim, pode receber uma ligação, pode ter uma situação, pode ter um monte de coisa que mude assim na sua vida. Mas a gente acha que é assim, mas é um acumulado de fé, é um acumulado de positividade, é um acumulado de inteligência emocional, é um acumulado de gestão das nossas emoções e parando de ficar lamentando, parando de ficar reclamando e acionando a tua melhor versão. Quando Cristo deu o comando para todas as pessoas, ele falava: vá, sua fé te curou, levanta e anda, vai e não peques mais. O que é não pecar mais? Não é fazer as merdas que a gente faz. Vai no peques mais é encontra o teu caminho. Encontra o teu caminho. Quando você encontrar o teu caminho, você vai ver a tua vida mudar. E o teu caminho é um só. É para você se permanecer um com Deus. E nesse sentido, você vai ver que a tua missão vai estar tudo harmoniosa. Para de ficar com mimimi. Faz o que tem que ser feito. Se é procrastinadora ou procrastinador, fica deixando para depois o que tem que ser feito agora. E aí você tem consequência. Não adianta você reclamar das pessoas que não te ajudam. Não adianta você reclamar de Deus que não te ajuda, porque você não se ajuda. Então, levanta. Faz o que tem que ser feito. E bem feito. Faça o que tem que ser feito, bem feito agora. E de em agora tudo melhora. Por quê? Daí, continuando aqui o nosso estudo, Jó sentiu uma sensação de abandono como todos nós já sentimos, mas nunca foi abandonado. Né? Então, quando você começa a reconhecer e demonstrar que ele, mesmo sabendo que parecia que estava abandonado, ele tinha um senso de justiça, que tudo estava sendo feito como tinha que ser. Então ele começou a descobrir isso, e mesmo ele pedindo para um alívio daquele sofrimento, ao mesmo tempo ele também tinha certeza de que algo ia acontecer. Né? E quando ele pedia um mediador, algo que era um intercessor dessa parada toda, ele não se sentia ainda apto de ter uma comunhão direta com Deus. Ele precisava de alguém que interferisse como se Deus não estivesse entendendo nada do que ele está falando, nada do que está acontecendo. Deus que foi o precursor de tudo que estava acontecendo. Se você entender metaforicamente, foi o diabo que foi falar com Deus para pedir, para mexer com Jó. Quantos diabos pediram para Deus para mexer com a tua vida? E aí você acha que esse sentido figurado é isso. O diabo que está aí é você mesmo. É a tua falta de consciência, é o teu inconsciente com o teu consciente, uma briga ferrenha. Quanto mais você entender que você já é mais do que vencedor, que você está passando por uma situação que está lapidando a tua vida, quando você entender que não existe existe sim várias forças negativas que te induzem, assim como existem várias forças positivas que podem te ajudar. Todas essas forças são complementares e contraditórias, porém só existe uma única potência. Quando você entende, Deus é onipotente, ou seja, uma única potência, não tem outra potência que faz o oposto, mas essa única potência é constituída por várias forças. E aí você tem que se fortalecer com as forças que fazem mais sentido para você. E as forças são eletromagnéticas. Quanto mais você faz uma coisa, mais ela volta para você. Porque a lei é mandatória. A lei da ação e reação. Eu planto, eu colho. Então para de ser vítima. Acorda para a tua vida. Comece a fazer o que tem que ser feito e mantenha fazendo, independente se você está vendo o resultado ou não. Levanta e anda. Faça teu papel. Ajuste as coisas, porque a gente tem noção do que é bom e do que é ruim, do que você faz bem feito e do que você está deixando de fazer. Então levanta e vá fazer o que tem que ser feito bem feito. Sua vida vai mudar na mesma proporção que você se dedicar. Para de querer que alguém venha para te salvar. Eu estou aqui para te orientar, mas eu não vou salvar você. Deus também se encontra na mesma posição. Ele não vai salvar você, porque tem coisas que somente você pode fazer, que é a tua parte. Nem eu, nem Deus, nem ninguém pode fazer por você o que você tem que fazer. E é assim que funciona.
Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, uma obra acabada que se desdobra em infinitas possibilidades. E você é uma das infinitas possibilidades, vivendo a manifestação de Deus, seja ela positiva ou não, porque todas as possibilidades estão dentro do todo. Acorda para a vida, levanta e anda, faça o que tem que ser feito. E aí quando o Jó ele expressa a convicção de que será um abençoado, né? Ele vai ter um julgamento justo, ele fica mais em paz, né? Então manter essa confiança na justiça divina é que a gente encontra força e coragem para enfrentar qualquer dos nossos desafios nessa vida, porque no final tudo dá certo. Então, se dedique, acorde, faça o teu melhor e mude a tua vida. Naturalmente você vai mudar a vida de todos que estão ao teu redor. É muito mais simples do que a gente imagina, a gente complica, mas não estou falando que é fácil. O fácil não tem nada a ver com simplicidade, porque a gente quer tudo moleza, a gente quer que alguém faça, que oriente, que não sei o que. Você tem diversas orientações, é só você que é um cego e a falta de visão aprisiona a tua mente, porque você não vê o que está sendo dito pelo universo para você. Então, pessoas tóxicas entrando na tua vida, situações tristes, coisa toda, você acha que é o mundo que está errado, ou você que não está atraindo essas pessoas. E quanto mais você vê essa toxicidade, menos você se transforma por dentro, mais daquilo que você não quer, você vai ter. Quando você olha para fora e você entende, opa, peraí, eu que tenho que ajustar aqui dentro. Se pessoas estão tóxicas, eu estou tóxico. Aí eu mudo dentro de mim. Mais uma vez, quando você quer fazer a barba, eu não passo a lâmina da Gillette no espelho, eu passo no meu rosto. Aí quanto mais eu mudo o meu rosto, mais eu mudo o meu reflexo. Quando eu for passar batom, eu não passo no espelho, eu passo na minha boca. Tá fazendo sentido? Então muda aqui, que aqui fora tudo vai mudar. E é com essa mensagem de autorresponsabilidade e com essa mensagem de esperança que eu concluo esse nosso encontro de hoje. Então, seja feliz porque você nasceu para ser feliz. Segunda-feira tem mais às 6h33. Se organize e esteja aqui com a gente para acompanhar nessa nossa jornada do estudo do livro de Jó. A gente vai para o 20º capítulo e hoje foi incrível. Se você chegou agora, assista isso tudo novamente, vai ficar aqui gravado no meu Instagram e também tem uma playlist lá no YouTube para que você possa assistir todos os outros vídeos também que estão com mensagens incríveis. Desejo a você que você faça um ótimo dia, que você faça um ótimo final de semana e que você faça uma ótima vida através das suas atitudes e com muita responsabilidade. Beijo no coração.